E aí, sem mais delongas, agora passar a palavra para o Dr. Euler Ribeiro Spinelli, que vai falar para a gente aí sobre as responsabilidades das engenharias. Doutor, é contigo aí agora. Vou compartilhar sua tela. Ok, Bruno, obrigado. Bom, em primeiro lugar, vamos agradecer aí, né, ao Júlio, presidente, e aos demais presidentes que o antecederam por ter mantido a associação, a própria AERF, nesses anos todos, como um expoente, tanto na realização de cursos e palestras, como infraestrutura ao associado e ao profissional de engenharia e correlatos. Isso é muito importante. Nós não podemos deixar isso acabar nem diminuir. E em plena pandemia é o que está acontecendo com essa nova plataforma. Estão todos de parabéns, realizando esse trabalho excelente aí. Agradecendo também a Jéssica, né? E todos vocês aí que hoje estão aí deixando suas famílias ao lado, né? Aguentando um pouquinho a fome aí. Quem ainda não jantou, para assistir essa palestra sobre um tema que é muito importante: responsabilidade civil do profissional de engenharia. E para entendermos isso, o Bruno vai estar nos ajudando passando os slides. E esse primeiro slide aí, olha, foi retirado do site da associação lá de, eu acho que é de Apucarana. Então já existem existe muito material bom na internet para a gente pesquisar e não se dizer ignorante no sentido de desconhecer esse assunto. É muito importante para todos nós profissionais liberais, tá? Todos nós profissionais liberais somos diretamente afetados pela responsabilidade civil. E nesse caso, só para fazer um acompanhamento histórico, desde o início da civilização, sempre alguém causou dano a outra pessoa. Isso é normal. Por querer, quando há dolo, ou sem querer, quando há culpa. A culpa é dividida em omissão, em negligência, em perícia, que nós vamos ver logo a logo, mais à tarde, durante o decorrer dessa palestra. Na verdade, pessoal, não é uma palestra com o intuito de dar um curso sobre responsabilidade civil e suas demais modalidades aí, né? Tem a criminal, a trabalhista também, não vamos falar alguma coisa en passant, mas principalmente para dar uma noção técnico-jurídica desse importante instrumento de ressarcimento de prejuízos causados no âmbito do exercício profissional e agora especificamente das engenharias e correlatos aí, né? Serve também para os técnicos, tá? Então, não só as engenharias, mas toda a área técnica, qualquer profissional liberal está sujeito à responsabilidade civil. E se formos olhar de onde surgiu isso tudo aí, veio de longa data, quando começou a ser normatizado lá no Código de Talião, que era o olho por olho, dente por dente. Naquela época, se você causava, mesmo que não, você causava um dano a outra pessoa, mas não intencional, que é o que a gente chama de culposo, tá? Aliás, essa é uma distinção que a maioria das pessoas acha que culpa é quando você quis o resultado. Não, aí é dolo. Dolo ou dolo é quando você quis o resultado. É aquela pessoa que apontou a arma e atirou mesmo na pessoa. Aquilo houve um crime ou um ato com vontade. A pessoa quis atirar. A outra, ela estava limpando o revólver lá, não conhecia a arma, imperícia, negligente, estava perto de outra pessoa e a arma sem querer dispara. Isso é culpa, não houve intenção. Então, quando nós falarmos aqui de culpa, significa não intencional, tá? Porque se for intencional é dolo, aí é outra coisa, muda tudo, não serve, não se aplica ao que nós vamos tratar agora. Bom, então, quando se cometia algum ato em que se feria uma pessoa, aquela pessoa ou a sua família tinha o direito de impor ao agressor a mesma pena recebida, ou mesmo, o mesmo ato cometido, você poderia infringir ao agressor. Por isso chamava-se olho por olho, dente por dente. Então, digamos que alguém estava trabalhando com uma picareta
e a picareta se soltava e caía no ombro da pessoa e furava o ombro dele ou fraturava, enfim, pela lei de Talião, ele teria o direito de pegar uma picareta e ir lá e fraturar o braço da outra pessoa, exatamente como lhe aconteceu. Isso foi provado que era muito violento e acabava, apesar de ser um tipo de justiça, mas começou a se analisar que isso era mais uma vingança do que uma aplicação da justiça. Então, o direito romano foi melhorando esse tipo de norma que já existia na antiguidade e passou a permitir que uma agressão pudesse ser compensada por pecúnia, por dinheiro, por bens materiais. Então, o que acontecia naquela época? O patrimônio da pessoa é que assumia quando ela tinha cometido um ato, qualquer ato, por ação, ou omissão, ou imperícia, que fizesse mal a alguém ou a várias pessoas. E quando a pessoa não possuía o dinheiro ou os bens necessários, o próprio corpo da pessoa era dado em pagamento. Então a pessoa podia ser escravizada se não tivesse como pagar. Na Bíblia tem aquele caso da multiplicação do azeite. Quem conhece um pouco a Bíblia sabe o que eu estou falando, que a mulher viúva, o marido deixou dívidas, ele não tinha como pagar, o credor falou, olha, se você não me pagar, eu vou levar seus filhos como escravo. E aí ele foi procurar Elias, que era o profeta daquela época, e aí ele disse, olha, pega aí emprestado vasos, o que você tem em casa? Ah, só tem um pouquinho de azeite. Vai, pega com seus vizinhos um monte de vaso. Aí vai, fecha a porta e você vai pondo os vasos do azeite e não vai faltar. E ela foi fazendo isso. No fim, quando terminou, que ela disse, meu senhor, encheu todos os vasos e aí acabou o azeite. O que eu faço? Vende, paga a sua dívida e vive do resto. Porque naquela época não tinha INSS, né? Então, veja, naquela época, a dívida era paga com dinheiro ou com o próprio corpo. Tem um outro caso interessante também, que serve para a gente ir formando essa história da responsabilidade civil na nossa cabeça, tá? Essa introdução é para isso. Que é retratado numa das comédias de Shakespeare, em que um usurário, né, que seria um agiota, empresta dinheiro para um mercador que estava recebendo uma frota de navios cheio de mercadoria e ele não tinha dinheiro naquela época, fez um empréstimo. Mas o agiota, que não gostava dele de jeito nenhum, eles eram inimigos na praça de comércio, né? Eles se bicavam lá, mas era o único que tinha dinheiro, o cara precisava, e falou, olha, eu não quero dinheiro não. Se você não me pagar, eu não quero nada, eu quero só, era em libras, mas vamos dizer 100 gramas de carne. Eu corto 100 gramas de você aí. Olha só, era permitido isso aí, hein? Aí ele aceitou, né? Falou, imagina, tá chegando aí, meus navios todos aí, vou pagar e vai sobrar muito dinheiro. E o navio não chegava, não chegava, não chegava, veio a notícia, olha, os seus navios se perderam aí, tempestade no mar, já era. E aí, então, o agiota falou, agora que eu me vingo desse cara. Foi na justiça. Juiz, está aqui o contrato. Ele não me pagou na data. E aqui fala que eu tenho direito de tirar 100 gramas de carne de qualquer lugar que eu escolher. E eu vou escolher tirar do lado do coração. Ah, mas se fizer isso, ele vai morrer. É verdade, ele vai morrer. Mas é o que está no contrato. E a justiça estava para dar ganho de causa para ele, porque estava no contrato, valia isso, gente. Olha a responsabilidade. Se pagava com dinheiro ou com o próprio corpo. E o contrato dizia isso. Aí chegou. As mulheres às vezes são sábias, hein? Também está na Bíblia que uma mulher virtuosa e dificular, essa era a namorada, acho que dele, se vestiu de homem, naquela época era normal, né? Quem lê Shakespeare sabe que era muito normal esse tipo de... as mulheres se vestiam de homem, porque certas profissões só eram praticadas por homens. Se vestiu de advogado, e foi lá e disse assim, olha, eu acho que você tem razão. Você
eu estou defendendo ele, mas você tem razão. Você tem direito de cortar 100 gramas de carne do corpo dele, de onde você escolher, do coração, onde você quiser. Ah, aí ele achou bom, né? Olha que coisa, essa pessoa é sábia, olha, te agradeço muito aí, tá vendo? Eu não tenho razão, posso cortar? Pode. Só que é o seguinte, não pode derramar uma gota de sangue, aí não fala que pode derramar sangue. Não pode. Tá escrito aí? Não, é só carne. E tem mais. Se der 101 gramas, aí você vai pagar pela vida, porque você matou o cara. Ele vai morrer, não tem problema. Então tem que ser 100 gramas certinho e não pode derramar sangue. Aí ele viu que ele estava perdido. Falou, não, deixa, eu não quero cobrar mais a dívida. Nessa hora chegou o mensageiro. Seus navios acabaram de chegar e tal. E foi uma festa e é um final feliz aí. Olha só uma situação dessa de responsabilidade que a gente assumia e tinha que pagar. E agora, no nosso caso específico, como a gente já tem na mente de onde veio essa história da responsabilidade civil, aí temos um problema. Quando você sabe quem é que cometeu aquele erro, é o que nós chamamos de responsabilidade subjetiva, aí tá fácil. Então veja só, o que é uma responsabilidade subjetiva? Você está construindo um muro e aí você ali naquela pressa lá, esbarra e o muro cai em cima de uma criança lá. Nesse caso, não é responsabilidade objetiva, é subjetiva. Você estava lá, esbarrou, caiu lá, você até quis, brigou, o cara estava xingando, falou, vou derrubar esse muro em cima de você, hein? Vai lá e faz assim, o muro cai mesmo. Isso é responsabilidade subjetiva, é dolo, vai ser criminalizado. Se for subjetiva, sem aquela vontade de praticar, a justiça já não sabia muito o que fazer, porque você não sabia exatamente quem era o culpado. Veja bem, o muro estava lá, você fez o muro, ninguém encostou nele, mas ele caiu e causou um prejuízo, machucou alguém do outro lado. Mas quem é? De quem é a responsabilidade? Eu construí já faz um tempo lá, eu não sei o que aconteceu, se foi um vento, aí começa a ficar uma situação mais difícil de colocarmos numa baliza normal que a gente estava acostumado. Você fez, você paga. Agora eu não sei quem fez. Como é que vai pagar? Aí nasceu a figura da responsabilidade objetiva. Aí você não precisa provar o nexo de causa. Olha, não fui eu, não quero saber quem foi, mas há um nexo de causa. Você não precisa provar a autoria, mas há o dano, há o nexo de causa e há uma responsabilidade a ser paga. Então vamos achar quem foi. Quer um exemplo clássico disso aí? Se você der carona, por isso que é muito complicado isso aí, hein? Eu recomendo, não dê carona para ninguém. Por quê, meus amigos e amigas que estão nos assistindo? Se porventura o seu passageiro que você deu carona não está cobrando nada dele, entrar no seu carro e durante o trajeto um pneu seu estourar, seja lá por que razão for, e esse passageiro carona que pediu por favor para você levar ele de um ponto a outro se machucar, a responsabilidade objetiva é sua. Você não teve culpa, não aconteceu nada. Pode ter passado um cachorro na tua frente lá e o carro capotou. Pode ter aparecido uma tábua com prego lá e aí causou acidente. Não houve culpado. Essa responsabilidade não precisa ter culpa. Ela é sua. Por quê? Mesmo que você não quis aquele resultado, quando você deu carona a uma pessoa e saiu com seu carro, você assumiu o risco de causar algum problema, de causar algum acidente. E aí se chama responsabilidade objetiva. Então, meus amigos, houve o dano, tem um nexo de causalidade, aconteceu por causa daquilo, vai ter um responsável. Não é um caso que aconteceu, tinha que acontecer. Não. Alguém vai pagar por isso. Graças a Deus, né? Hoje não se paga mais com a vida nem com o corpo, ninguém mais é escravizado, mas sim com o patrimônio. Meu caro Bruno, pode seguir, por gentileza. Mais um slide. Bom, no caso, aqui nós temos alguns exemplos
de profissionais que executam atividades na área tecnológica. E essas são imbuídas de responsabilidade. Aí tem, vocês podem ler, alguns casos em que há essa responsabilidade. Nesses casos aí, a nossa obrigação enquanto técnicos é usar de toda a nossa perícia, nosso conhecimento, as normas legais, para não ferir nem as normas administrativas, ambientais, nada que possa causar prejuízo ao nosso contratante, tá? E isso, como nós falamos na primeira palestra de ética, de código de ética, está dito tudo lá. Lembra que nós comentávamos que tudo tem que ser dentro da ética, dentro da lei, dentro das normas. Tudo que fizermos fora disso enseja a lei do processo ético, esse caso aqui, ó, responsabilidade técnico ou ético profissional, ou os dois. E aí vamos indo. Se descumprirmos qualquer das legislações envolvidas no nosso trabalho, nós estamos sujeitos a essas penalidades aí, ó. Advertência reservada, censura pública, multa, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento definitivo do registro no âmbito administrativo profissional. Agora nós vamos ver no âmbito civil. Pode passar, meu caro Bruno, por gentileza. Ainda sobre a responsabilidade civil, porque ela vai se dividir daqui a pouco em algumas, olha lá, ó. Contratual. Pelo contrato firmado entre as partes para a execução de um determinado trabalho, existem ali os direitos e obrigações de cada parte. A responsabilidade pela solidez e segurança, no caso da construção, no caso da engenharia civil ou mecânica, o Código Civil obriga que durante 5 anos, se uma construção cair, um projeto cair, não tem conversa. Aí é uma responsabilidade derivada da lei. O código fala que o profissional é responsável, o profissional subscritor, mas ele, veja bem, meus amigos, não foi ele que escolheu a ferragem, não foi ele que foi lá fazer a medida do concreto, a receita do concreto, não. Mas ele tinha responsabilidade técnica sobre todo o processo. Por isso ele é diretamente e pessoalmente responsável, porque a ele cabia aplicar todas as normas para que, no final, o projeto fosse sólido, eficiente e seguro. Então aí nós já começamos a ver que não precisa ser, mas eu não fiz concreto nenhum, eu liguei lá, a empresa foi lá e entregou. Você sabia se o concreto estava melado? Que tipo de material que ele usou? Você é o responsável. Devia ter visto, devia ter feito ensaios para evitar hoje esse prejuízo. E é assim que a gente vai tratando essas questões. Com responsabilidade pelos materiais que vocês estão vendo aí, né? A escolha, o próprio profissional que vai executar o serviço, de repente o cara não é qualificado, mas você acaba sendo responsabilidade por tudo, até pelos danos a terceiros. Então não basta só aquele dano que causou para o dono da obra, mas se o prédio caiu e derrubou a casa vizinha, o dano do terceiro também vai ser ressarcido por você, mesmo que tenha nada a ver. O vizinho, a casa já estava lá quando se construiu, ou foi posterior, se construiu a sua, ele a dele. Mas aí, gente, cabe ressaltar o seguinte: existem casos em que a culpa, e olha aí, muito interessante isso aí, nós vamos ver talvez aí mais para frente. A culpa é concorrente com a vítima ou até exclusiva da vítima. Mas como assim? Você constrói, você faz um projeto, você vai lá supervisionar o projeto e o dono da obra, o contratante, fala para você: eu não vou usar isso que você está me falando, eu vou fazer menos, eu vou economizar, eu vou cortar tudo pela metade, as bitolas eu vou pôr a metade, o material que você está me pedindo é muito caro, eu não vou usar esse material, vou usar um de terceira linha. E você concorda com isso? Porque se você não concordar, falar: olha, eu não posso garantir a solidez, a qualidade desse projeto, o que você tem que fazer? Aí vai uma dica jurídica. Você rescinde o contrato, que lá, aliás, pessoal, mais uma vez, façamos contrato. Não contratemos nada de boca, só no fio do bigode.
e não aqueles contratinhos simplesinhos, bem simples. Pelo menos um contrato medianamente elaborado que deve ter na internet gratuitamente, em vários sites de associações, talvez até do próprio CREA, isso eu não sei, mas talvez tenha modelos. Para quê? Para preservar o profissional e evitar um possível litígio devido à culpa concorrente. E olha só o que eu estou dizendo. Quando você, profissional, sabe que o seu cliente que te contratou está fazendo a obra diferente do projeto que você elaborou. Nesses casos, não tem conversa. Vamos terminar esse contrato aqui, eu não posso ser responsável. Se ele se recusar, você entra com uma ação, porque pelo menos você se preserva. Porque se cair, se acontecer alguma coisa, até o juiz falar, ah, tá, mas você concordou. Na melhor, né? Melhor das hipóteses, vocês vão dividir o prejuízo, hein? Cada um paga o seu, porque o juiz vai querer, ele vai querer responsabilizar alguém. E no caso da culpa exclusiva da vítima, você fez o projeto, ele foi executado conforme a sua recomendação e acompanhamento técnico. Entretanto, ele, depois de pronto, resolveu falar, poxa vida, que monte de coluna que ficou aqui, eu quero uma sala ampla, eu não quero isso aqui, eu quero montar uma quadra aqui dentro dessa área toda, esses pilares aqui, essas colunas estão me atrapalhando. Vai lá com a maquininha lá, a britadeira lá, e vai arrebentando tudo, de repente cai tudo. A culpa foi sua? Não. A culpa foi exclusiva da vítima, que foi lá e quebrou pilares de sustentação. Com isso, a carga ficou só em duas estruturas que não tinham capacidade para aguentar tudo, aí tudo veio abaixo. Você não tem culpa. Mas o juiz, até provar isso aí, vai perícia, vai processo e tal. Mas pelo menos no fim você sai inocentado da situação. Nesses casos, a responsabilidade civil pode ser dividida ou passada exclusivamente para a vítima. Como vocês estavam lendo aí enquanto eu estava falando, vocês já têm uma ideia do que pode ser solidariamente responsabilizado vocês, o empreiteiro e tal, por esses danos a terceiro aí. Um caso clássico, né? Você está fazendo uma broca lá, a vibração começa a rachar a vizinhança inteira. Tem que consertar, gente, não tem jeito. Ah, mas senão não faz. Então não faz. Como é que vai fazer? O cara tem que estar ciente, o contratante, de que se você fizer um monte de vibração na vizinhança toda lá e começar a cair as paredes, rachar, alguém tem que pagar, meu Deus do céu. A casa estava bonitinha, não tinha rachadura nenhuma. Isso não é um caso fortuito, que não aconteceu um terremoto. Então vejam onde a responsabilidade começa a ter. Ah, mas eu não sei quem é o culpado. O culpado é o dono da obra. Mas se ele fala assim, mas peraí, você não falou que não ia acontecer nada disso? Olha como é que a gente começa a ficar responsável por uma coisa. Você devia ter previsto isso e colocado no orçamento o valor da indenização. Olha, se rachar, nós vamos ter que consertar. Beleza? Põe no contrato. Você tira a sua responsabilidade. Então, atenção, o contrato é muito importante. Mais um slide, por gentileza, Bruno. Bom, esse aqui fala alguma coisa dos códigos da lei, Código Civil e etc., que embasa o que nós já falamos até agora. Então, o Código Civil brasileiro, eles falam novo, porque, na verdade, não é tão novo mais, não. Mas é que havia aquele antigo, né, do início do século passado, e agora esse aqui é bem mais atual. Então, está fundamentado lá no artigo 186, que é o que nós falamos. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito, causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E também o titular de direito, que ao exercê-lo excede de maneira a causar um prejuízo. Esse caso típico de titular de direito, eu vou falar para vocês, inclusive no dano moral, não tem muito a ver exatamente com o caso nosso, mas tem quando nós somos credores de alguém. Olha só. Você contrata com alguém. Esse alguém não te paga, ou não te paga totalmente. Você passa a ser credor dele. Ele deve para você. Aí você encontra ele numa festa,
ou no mercado, no posto de gasolina, e começa a xingar o cara de caloteiro, de sem vergonha, de mal pagador, você me deve tantos R$ 1.000. Ele deve mesmo, mas a forma de exercer o seu direito não é essa. É entrar com uma ação de cobrança contra ele. Se você tiver cheque promissório e não paga, é uma ação de execução. Se você tiver só o contrato, é cobrança. Se você fizer uma cobrança vexatória, a forma de você garantir o seu direito vai causar dano moral a ele. E ao invés dele te pagar, é você que vai ter que pagar dano moral para ele. Então, é disso que se trata esse artigo aí, 187. Por ato ilícito causar dano a outrem, tem que indenizar. Esse é o caso da responsabilidade civil. Eu preciso indenizar se eu causei o dano. Aí, aqui que entra, é aqui que é justificada aquela responsabilidade objetiva. Haverá obrigação de reparar o dano, no parágrafo único, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, por sua natureza, cause risco a outra pessoa. Então, meus amigos, não tem essa. Mesmo sem culpa, a responsabilidade objetiva nos vincula. Se, independentemente da culpa, nós causarmos dano em razão da nossa atividade, tem que ser indenizado, tá? Aquele caso típico do carona. Ou a nossa empresa causa lá um acidente por alguém lá, um funcionário nosso, causa um dano a uma outra pessoa. Nós não temos responsabilidade direta nenhuma, culpa não, foi aquela outra pessoa, mas a responsabilidade objetiva obriga a que nós paguemos. Um exemplo clássico. Inclusive, nós devíamos usar mais esse exemplo que eu vou dar agora. Buraco nas ruas. Aconteceu uma cratera, ela foi crescendo, 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 e você não conhece aquele bairro, estava de noite ou estava chovendo, coberto de água, você vai com o seu carro e metade do carro cai dentro do buraco, arrebenta tudo. E aí, é um caso fortuito? É força maior? Foi um evento trágico da natureza? Não. Quem tem que pagar? Quem que cuida da rua? De quem é a responsabilidade da rua? É a prefeitura? Então ela tem responsabilidade objetiva. Ela não teve culpa, mas ela devia tapar buraco. Ela não pode pôr em risco você que está andando na rua, dentro da velocidade, com o seu carro, como devia ser. Ou você está andando a pé, tropeça, cai dentro de um buraco, se machuca. A responsabilidade objetiva do poder público, no caso municipal, pelo dano causado a você. Interessante, temos que usar isso aí. Perdeu, estragou, machucou? Vamos lá. Cabe a nós entrarmos com essa ação contra quem deveria manter a via pública em excelentes condições. Bom, aí tem, aqui, ó, como é que nós vamos caracterizar? Imprudência é quando o agente procede precipitadamente ou sem prever integralmente os resultados da sua ação. Imprudente, né? Você achava que dava, vai que dá e não deu. Aliás, eu tenho uma frase que eu brinco muito com meus clientezinhos na área criminal, que é o seguinte: a maioria, quando dá a zebra, né? Começou, né, pessoal? Quando vocês combinaram esse negócio aí, vocês falaram assim, não dá nada não, né? Dá nada não, né? Aí depois, deu ruim. Cuidado. Se cabe essa palavra, essa frase, dá nada não, fique esperto. Já a chance de dar ruim é grande. Esse caso aí de imprudência. Negligência é quando você tinha que ter feito alguma coisa, não faz ou não faz a tempo, e aí acontece uma tragédia. E imperícia é quando você realmente não sabe fazer e se mete a fazer uma coisa que não sabe. Ou você não está qualificado. E quando eu falo qualificado, por exemplo, o engenheiro civil tem que ser formado, tem que ser aprovado no curso, tem que ter o registro no seu órgão de registro, no caso CREA, se for médico é o CRM, se for advogado é na OAB. Se ele não praticar, se ele não estiver inscrito e praticar algum ato, de cara é negligente, ele não está habilitado para isso. Aí ele é imperito, ele não está habilitado, não é negligente não, ele é imperito.
E a imprudência é fazer demais. Quer dizer, a negligência é quando você se omite. E a imprudência você tentou demais, e papapá, e aí tá bem explicadinho aí. Fazer mal feito, fazer de menos ou fazer demais. Pode passar, Bruno, por gentileza. Bom, aí dentro da responsabilidade civil, eu acabei já falando antes de vários casos, e aqui está explicado cada um, que um deles é a responsabilidade contratual, que é que pelo contrato firmado entre as partes, para a execução de determinado trabalho, ali está fixados, bem fixados, as obrigações e os deveres de cada parte. Essa responsabilidade advém do contrato. Aí tem aquela da solidez e segurança, essa daqui vem pelo Código Civil Brasileiro, que nós já falamos ali atrás. No caso, é por 5 anos o prazo direto. Não quer dizer que depois de 5 anos pode cair o prazo do prédio. Aí tem que ser analisado, mas dentro de 5 anos, esse caso de edificações, se houver um desabamento, nem tem conversa. A gente fala, o profissional que assinou, que foi o responsável técnico, ele vai responder independentemente de culpa, de apuração, porque uma obra, qualquer obra desse tipo, não pode cair em 5 anos. Ah, mas caiu porque o solo houve uma movimentação. Espera aí. Você não previu? Não fez estudo? Ah, o cara não quis. Responsabilidade solidária. Culpa solidária. Não, eu não tive culpa. Tava tudo perfeito. O cara resolveu fazer um túnel lá para não sei o que e caiu tudo. Exclusiva da vítima. Tá vendo? A gente sempre acha o culpado aí. Não tem como escapar. Na empreitada de edifícios ou outras construções, o empreiteiro responderá durante prazo irredutível de 5 anos pela solidez. Materiais, solo, tudo isso aí. Se, entretanto, a obra apresentar problemas de solidez e, através da experiência, ficar provado que não foi culpa dele, ele será... Aí é que está. Aquele outro profissional será responsabilizado independente do prazo. Porque é aquele tipo de caso que mostra, prova-se que houve uma falha. Aí não tem como escapar. Então, 5 anos não tem conversa. O outro vamos fazer a perícia para saber. Pode passar, meu caro Bruno, por gentileza. Pelos materiais, nós já falamos en passant lá atrás, a escolha. Então, o memorial descritivo é fundamental. Quem trabalha com obra pública, principalmente, porque às vezes o cara trabalha no particular lá e a gente sabe que na teoria, na prática a teoria é outra, mas quem trabalha com obra pública sabe, não se faz nada além ou aquém do memorial descritivo exatamente para prevenir responsabilidades. Na dúvida, pessoal, como diriam os aviadores, quem for aviador aí ou da aviação sabe, pelo sim, pelo não, não. Ah, eu não sei, vai que dá. Não, não dá. Dá a volta, aborta, não importa. Não vai não, porque na dúvida não se faz. Nesse caso, gente, o memorial descritivo é o nosso manual, é a nossa guia. Faça bem feito, combine bem feito e cumpra. Se alguém sai fora, a culpa pelo menos não é sua. E no caso da responsabilidade por danos a terceiros, nós já falamos en passant também. Aqui está apenas colocado nos nossos slides o que nós já conversamos. Até a preservação do sossego. Eu já vi casos em que é obrigatório respeitar um horário para execução da reforma ou da obra, porque o pessoal tem direito a dormir, né? Tem uma estrada, uma pista que é fechada dependendo do horário, porque se passar caminhão ali, a vizinhança tem um barulho muito alto, um ruído muito alto. Então isso acontece no nosso dia a dia. Não é diferente nas nossas obras. Então, na análise, para evitar a responsabilidade civil, temos que pensar até nos danos resultantes dos nossos atos aos terceiros, tá? Seja segurança, saúde, sossego, meio ambiente. Ninguém quer ter o Ministério Público no nosso encalço, porque a obra que nós somos responsáveis acabou
agredindo alguma norma ambiental, sujando alguma área de preservação, algum manancial, um dejeto que acabou caindo num curso d'água. Então, tudo isso é responsabilidade de danos a terceiros. E é nossa, hein? Aí tem aquela questão da solidariedade, culpa exclusiva vale para tudo, tá? Bom, aí dentro da responsabilidade são de natureza civil, ações de improbidade administrativa, que dependendo da condenação pode perder cargo, pode ser, isso no caso de poder público, né? Multado pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, do município ou do Ministério Público, e ações de reparação de dano contra o profissional. Pode passar, Bruno, por gentileza. São danos de natureza civil e é assim que são resolvidos. Na responsabilidade civil objetiva, que é aquela que nós falamos que não tem nós não sabemos exatamente quem é que fez, quem é que causou, basta a relação entre causa e efeito. E quando essa relação existe, ela é direta, o agente é responsabilizado sem necessidade de se apurar a culpa dele, né? A queda de um muro de contenção de uma obra sobre uma edificação vizinha é do construtor, não cabe recurso, tá? Tem que pagar. A responsabilidade subjetiva, que ocorre na maioria dos processos, depende de uma profunda análise dos projetos dos processos executivos. Se constatado erro de cálculo, aí sim, essa é a subjetiva. E nesse caso, aqui dentro da subjetiva, cabe também o dolo, mas aí até ela foge da culpa, aí não é culposo, é doloso, é com intenção. Esse é o caso em que, na perícia, durante o processo, se descobre um erro de execução, de cálculo, de procedimento, que deveria, pelas normas, pelas boas práticas, ter sido observado e não foi. É a subjetividade. Tem que ser provado, tá? A objetiva não precisa ser provada. Se eu falei alguma coisa diferente lá atrás, agora eu não me lembro, a subjetiva é essa que depende de um erro nosso, de uma ação, omissão, depende daquela culpa, tá? E a objetiva não depende de culpa. Então, só deixando claro se porventura eu posso ter falado de forma confusa lá atrás. E a culpa é, de fato, o termo mais importante na maioria das legislações no mundo afora, para caracterizar a responsabilidade. No caso de não haver culpa, não há responsabilidade direta do profissional, mas tem que ser pago pelo Instituto da Responsabilidade Objetiva. Então, o princípio elementar da responsabilidade é a culpa subjetiva, e não da causa ou efeito, que nesse caso é objetiva. Se houver dúvida em relação a isso, a culpa, que é a responsabilidade subjetiva, essa tem que ser provada, e a objetiva, que não depende de culpa, sim da causa e efeito, vocês me falam, mas parece que ficou bem claro que uma não precisa ter culpa, basta causa e efeito. Muro caiu, derrubou, sua obra fez cair o muro lá atrás, tem que consertar o muro, não importa a culpa. Caiu porque alguém errou no cálculo, essa é subjetiva. Pode passar, Bruno, por gentileza. Bom, além disso que nós falamos tudo até agora, que é só pecuniária, porque ninguém mais tem que perder 100 gramas de carne ou ficar escravo de alguém por questão financeira, existe a responsabilidade criminal. Essa aí, se o fato ou o ato que causou o dano for considerado crime, lesão corporal, homicídio culposo, olha lá, ó. Aí vocês veem aí. Aí, além das responsabilidades civis, temos a criminal. E essa pode levar o agente a uma pena, à perda de suas liberdades, ao pagamento de multa e até a prisão.
quando eu falo liberdades, às vezes ele fica impedido de sair de casa depois das 6 horas, aquelas penas alternativas, tá? E alguns casos aí que vocês estão vendo que pode acontecer evento danoso, que é considerado crime também. Pode passar, Bruno, por gentileza. Além da penal e criminal, temos a trabalhista. Essa aí, ela advém das relações contratuais ou legais assumidas enquanto nós somos empregados ou empregadores, com relação aos empregados que nós usamos na obra ou serviço. Então, eu não vou entrar nesse tema porque praticamente só isso aqui daria uma outra palestra. Seria a responsabilidade trabalhista do profissional de engenharia. Caberia uma sugestão para uma próxima palestra. Mas aí vocês estão vendo, ó, que é só quando ele é seu empregado pessoal, não no caso da construtora, tá? Aí, se você está contratado como administração da obra, a sua responsabilidade não é pessoal, mas se ele for seu funcionário, aí sim. Mas nesses casos aí, além do que está disposto aqui nesse slide, nós podemos, caso queiram, aprofundar numa próxima palestra. Pode passar, Bruno, por gentileza. A responsabilidade administrativa é no caso do profissional em servidor público. Aí, além do que nós já falamos até agora de responsabilidade civil e criminal, pode ser apurado uma culpa, um ato, num processo administrativo disciplinar, que pode resultar na demissão por justa causa, a bem do serviço público, com perda de vários benefícios. Há casos que a pessoa perde um monte de benefícios que teria direito, e isso aí é bem específico também na seara administrativa, não é o caso de nos aprofundarmos aqui. Mas se o profissional for servidor público e por culpa, que é omissão, negligência, imperícia, etc., ou por dolo, for considerado culpado, ele vai sofrer penalmente, criminalmente, civilmente, pela reparação do dano, e administrativamente com até a perda do seu emprego. Tá acabando já, Bruno? Por gentileza, vamos ver como é que estamos aqui. Aqui, meus caros, tem algumas sugestões de sites e páginas para vocês se aprofundarem no tema, caso queira. Como eu disse no início, não é o nosso intuito dar uma aula magna de responsabilidade civil profissional de engenharia e correlatos, porque aí nós íamos descer em tecnicismos e em uma hora só que nós nos propusemos não daria tempo. Então, caso vocês tenham, por necessidade ou curiosidade, aqui tem algumas sugestões. E além dessas, nós estamos à disposição, através do convênio com a própria associação, a tirar dúvidas pertinentes aos temas que nós estamos abordando hoje aqui. E uma parte desse bate-papo nosso é o perguntas e respostas, que fica aberto agora para vocês. O que a gente souber e puder, nós podemos responder. E agradeço aí a participação de todos que nos aturaram até agora. Esse tipo de palestra, como vocês viram na primeira, não é só ler slide, isso aí não dá muito certo. Eu vou ilustrando com alguma coisa que a gente possa enriquecer o diálogo aqui e no bate-papo fazer o possível para que o tema seja menos ácido possível, porque não tem coisa mais chata do que tecnicismos. Tecnicismo só é legal para o profissional da própria área, do contrário fica maçante, às vezes até para o profissional da área. Então, agradecendo a todos vocês, estou à disposição para o nosso bate-papo aí, que vocês também têm muitas informações que enriquecem uns aos outros. Muito obrigado e fiquemos à vontade aí, o Bruno ou algum que quiser já fazer uso da palavra, pode ficar à vontade aí. Spinelli.
Diga, meu caro João. Deixa eu te falar. É um fato real. Eu atuo como perito judicial aqui em Franca. Eu fiz uma perícia esse ano. A pessoa comprou um imóvel, certo? Quer dizer, ela vendeu o imóvel, ela já tinha comprado esse imóvel em Ponte de Laje. Ponte de Laje. Ela comprou esse imóvel, terminou o imóvel e vendeu. Aí apareceu algum problema na casa, algumas trincas. Eu fui nomeado perito lá no caso. Aí eu fui lá, constatei o dano certo. A pessoa pediu que o engenheiro responsável pela obra ele fosse parte da lide, certo? E o juiz não admitiu. Disse que o profissional não teve participação na construção. Então, quer dizer, a pessoa que contrata o engenheiro é uma pessoa leiga. Não foi ela que construiu. Certo? O responsável técnico era ele. E o juiz não entendeu assim. Então, nesse caso específico, embora a coisa mais difícil para nós e para vocês também é dar um parecer se você não tem acesso aos autos. Imagina nós aí. Mas você já tinha ouvido alguma coisa nesse sentido? Olha, é difícil porque e com aspas duplas. Do tempo que eu atuo aqui, eu nunca tinha visto isso. Sempre com aspas duplas, eu, sem conhecer o caso, diria, não dá a impressão que o juiz passou o pano aí e preservou o profissional? Porque como é que pode? A menos que fosse provado, mas ela tinha que ter admitido o profissional na lide, como litisconsórcio. E ele tinha que se defender e falar, a culpa não foi minha, foi o dono que fez lá. Aí é aquela questão da culpa concorrente ou exclusiva da vítima. Mas não aceitar que ele participasse no polo passivo é muito estranho. De fato, me causa estranheza. Sem conhecer os autos e as razões da juíza, não tem como eu saber. É o juiz. Dá a impressão que passou pano. Vai lá, deixa esse cara de fora, não vai sobrar para ele. Mas numa conversa informal, sem saber, não. Informal, eu entendi. Não entendi. Não. Tá bom, muito obrigado. Imagina, disponha. Bruno, tá sem áudio. Bruno, tá sem áudio. Você tá falando sem áudio. Vamos lá, tá liberado agora. Agora sim. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo chat, é o pessoal perguntando se existe alguma indicação ou alguma parceria, ou como é que funciona a questão de seguro responsabilidade civil para engenheiros e arquitetos. No caso de acontecer um incidente como esse, se existe uma cobertura, algum seguro específico, e o que você poderia abranger sobre esse assunto aí? Muito bem. A maioria das seguradoras tem uma linha chamada responsabilidade civil. É um produto, é um seguro que visa a ressarcir o prejuízo que formos nós todos profissionais liberais, médico, engenheiro, advogado, qualquer prestador de serviço pode contratar o seguro responsabilidade civil. E a única questão que eu vi até hoje, todas são, o seguro paga, mas depois do trânsito em julgado da ação. Então, em caso de você ser processado e perder a causa, tendo contratado seguro de responsabilidade civil, não é você que vai pagar. Até o limite do valor do seguro, é a seguradora que vai pagar. É muito bom isso aí. É similar ao de carro, tá? Mesma coisa. Você paga para não usar, mas caso acontecer, já pensou? Se for condenado a pagar 300 mil reais, isso pode ser a economia de uma vida inteira, um patrimônio de uma vida inteira. Então, para evitar isso, existe sim, e eu recomendo. Não é caro, tá? Não é caro. A única questão, não serve para fazer aquele acordo, eu preciso pagar para não ser processado. Não, para evitar fraude, a seguradora exige que só seja pago ao final do processo, tá? Então,
Nós vamos ser processados. Se perder, aí ela paga, mesmo estando segurado. Respondido? Perfeito. Se mais alguém tiver alguma dúvida aí, Sorélio. Euler, Pois não? eu ia fazer uma pergunta muito próxima dessa do seguro. Era exatamente do seguro, mas agora com a resposta ficou até mais fácil. No caso do seguro para o profissional, é mais fácil ele fazer um seguro para cada trabalho, para cada obra, ou um só, já segurando qualquer evento que acontecer na profissão? O que seria mais fácil nesse caso? Ou mais indicado? Bom, Marcel, a gente tem visto o produto como sendo genérico, ou seja, você tem um seguro, digamos, de R$300 mil para qualquer eventualidade. Então, não é por cada obra, é você profissional que está segurado e não a obra que você está dirigindo. Agora, se houver necessidade de fazer um seguro da obra, por exemplo, o prédio vale mais de 1 milhão, a responsabilidade está toda sua, você está tocando, contratando funcionários por sua conta. Aí não é só responsabilidade objetiva, essa civil aí. Aí pode ter aquela trabalhista, pode ser que um funcionário seu faça alguma coisa errada lá e causa dano. Aí é o seguro da obra. Então, na verdade, são diferentes os seguros. Esse de responsabilidade civil é aquele o que é segurado é você por um valor X que você pagou lá. R$300 mil, vou pagar X por mês lá durante 10 anos, o tanto que eu quiser. Nesse tempo, se acontecer alguma coisa e você for condenado, o seguro está lá para te cobrir para você não ter o prejuízo. Esse é o responsabilidade civil. O outro é da obra mesmo, que é um produto diferente, muito provavelmente individualizado, dependendo do valor atribuído à obra ou ao prejuízo, quase como o seguro de terceiro no caso do carro. O casco é uma coisa, e o terceiro você põe o valor que você quiser. Vamos dizer que o de obra seria esse segundo aí. O casco é o seu, responsabilidade civil objetiva. O outro seria o tipo de responsabilidade para a obra, o seguro da própria obra, que você vai falar, não, e esse aí, se aconteceu, eu preciso de R$1 milhão, porque o negócio ali é caro. Mais ou menos isso. Perfeito. E no caso aí do seguro da obra em si, você pode embutir isso aí ao seu cliente, pagar ele, como Claro, proprietário da deve. obra? Olha, esse ponto é tão fundamental, porque geralmente, quando se trata de obras públicas, é obrigatório o seguro. Essa é uma grande vantagem. Nós temos que começar a ver o seguro não como um gasto, como um prejuízo. Nós temos que ver como um custo da obra para evitar um prejuízo maior. Porque se a gente só pensar em enxugar, você não paga nada, você não registra um funcionário, você faz tudo com material de terceira e depois colhe os prejuízos. Então, o certo é, no caso, depende da modalidade também. Se você só for o responsável técnico, mas você não vai ter responsabilidade de contratar ninguém, no contrato, olha como o contrato é importante, consta que é o contratante que é responsável, você não precisa fazer isso aí. Mas se você assumir a obra inteira, com tudo, ó, vou te dar a casa pronta lá. Você me contratou, eu vou fazer o acompanhamento técnico, vou gerenciar todo mundo lá, vou pagar os funcionários, você me repassa. Eu colocaria o seguro no contrato de prestação de serviços para garantir os dois lados. Eu vou vender isso não como um custo. Rapaz, já pensou se um dos nossos funcionários comete uma loucura lá e o guindaste cai para o lado de lá? Já pensou? Vamos fazer um seguro? Ele, é verdade, você tem razão. Então, é fundamental você convencer, vender, porque nós, antes de tudo, somos vendedores do nosso serviço. E isso aí faz parte do nosso serviço. Olha, eu garanto que, caso aconteça alguma coisa, você não vai perder nada. O seguro vai cobrir. Opa, vamos nessa. Então, é uma forma. Sabendo vender o nosso peixe vai ser mais valorizado. Isso é fundamental. Boa colocação. Ó. Daí sejam umas dúvidas e umas sugestões que a gente não tinha pensado, a maioria de nós aí. Muito bom, muito boa colocação. Muito boa resposta também. Agora fica a dica para uma próxima palestra aí, então, falar de seguros, hein?
de opções de seguro, custos e assim por diante. É isso aí. Deve ter parceiro aí que é do ramo aí que pode oferecer essa palestra aí. Tipo o Ragazzi ou outro colega aí, algum que tenha esse produto no portfólio, né? Maravilha, boa sugestão. Mais alguma pergunta, pessoal? É um bate-papo, como disse o doutor aqui. Fiquem à vontade aí. Turido, Maria Cristina, que está presente aí, Marcos, Walter Ângelo, fiquem à vontade. Eu vou fazer um comentário, doutor Euler, porque normalmente os engenheiros são muito ruins para conversar e para escrever. Pensamento cartesiano dos meus colegas, né? Então é sempre muito difícil para o engenheiro. Então, eu agradeço enormemente a sua palestra e acho que os engenheiros devem se unir, cada um a um advogado, para fazer bem os contratos, porque os clientes são muito difíceis às vezes. E os meus colegas engenheiros civis, outro dia presenciei um cliente falando no telefone com um colega engenheiro civil e o cliente querendo, assim, cortar uma série de coisas. E esse menino recém-formado na engenharia civil, ele com dificuldades, mas ele foi firme. Ele disse, olha, o senhor pode escolher outro profissional, mas se for trabalhar comigo, tem que ser dentro das leis municipais e em acordo às liberações corretas de alvarás e tudo. Então, eu acho que essa união é necessária para os contratos amarrarem bem e aí as responsabilidades ficam bem definidas. Eu acho que é isso que eu queria colocar, porque existe muita dificuldade com essa coisa dos engenheiros serem mais cartesianos, né? Então, eu acho que precisa essa união. Então, aí vale uma união maior entre o CREA e a OAB, extremamente necessário. Concordo, excelente essa colocação. Inclusive, já tem alguns anos que o projeto de fazer uma parceria com a associação é exatamente para fornecer, por exemplo, um dia de plantão lá ou à distância, exatamente para tirar caso a caso dúvidas e auxiliar nesses casos, porque afinal de contas a associação pode prestar o serviço. Exato. Está dentro do escopo da associação prestar um serviço de assessoria jurídica. E isso é uma boa ideia. Aí todos os associados contariam com um profissional para orientar em casos específicos. E no caso de dúvida, ele não precisa se indispor, ele coloca o advogado a falar com o cliente. Isso. Né? Para evitar até um desgaste maior. E essa questão do pensamento cartesiano é fundamental. Engraçado que eu cheguei a fazer 2 anos de engenharia antes de ingressar no direito. E parecia que eu tinha descalculia, eu não conseguia. Ó, cálculo, GA, aquilo me fundiu a cuca. Eu nunca consegui fazer uma integral, uma derivada, não conseguia. Mas quando eu entrei no direito, pô, foi assim, ó. Então, olha como é que é engraçado. Cada um tem o seu... Isso não é errado, são as a essência, características. Né? O que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo? Isso. Então, cada um na sua. É para isso. Essa união ela é fundamental. Inclusive, numa das aulas de engenharia, um professor disse o seguinte: o correto seria projeto arquitetônico, projeto de engenharia civil, projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto de paisagismo. Quem faz isso? Quem faz isso? Todos esses projetos aí, cada um com a sua parcela de responsabilidade. Imagina, vai ficar muito caro, você faz tudo aí. Isso. Então, nós temos já a solução, é que a gente não aplica. Mas aí vai ficar mais caro, mas que profissional você quer ser? Até isso seria interessante. Se nós tivermos esse tipo de contato pessoal para falar, olha, qual é o seu caso? Não, cara, mas eu não posso perder esse negócio, doutor. Eu falo, mas que profissional? Eu falava, o que você quer chegar? Mesmo que eu entendo você, mas até onde você quer chegar? Colocar sua reputação em risco, correr riscos desnecessários, porque veja bem,
o seguro só vai pagar se foi aquela responsabilidade civil que não depende de culpa. Porque se foi por culpa, ele pode ter cláusula lá, eu não sei porque eu não estou com um caso aqui. Pode ser que ele cubra também negligência. Aliás, é para isso que você paga o seguro. Mas dependendo do grau da culpa, pode ser que ele se isente de pagar, porque, fala, mas não é possível, você contribuiu com isso, não foi aquela culpa sem querer. Então, qual é o grau de... Olha o risco que a gente corre. Então, é muito importante isso daí. Nós temos que nos valorizar. E olha, não tem essa, tem muito profissional, não. O profissional bom, ele se coloca no mercado, pelo amor de Deus. Exatamente. E até isso aí é ensinado, postura, a forma. Se a pessoa tiver dúvida, exatamente pela característica de exatas mais direta, que é o profissional de exatas geralmente dá para fazer um cursinho, ó, eu vou te ensinar, se você não tem a facilidade de conversar, eu vou mostrar. Você vai vender seu peixe de uma maneira muito melhor. O cara vai te agradecer por você estar vendendo seguro junto para ele lá, por exemplo, para evitar problemas para vocês. Há uma forma de fazer isso. E no âmbito da associação, dá para fazer. A associação é o palco para esse tipo de atuação. De vários ramos aí, não é só o nosso, não. No caso do seguro, de relações públicas, o jeito certo de conversar, tudo isso daí, a associação pode fazer porque ela existe para isso também. Ok. Doutor, mais uma pergunta aqui. Existe algum tipo de... Embora saibamos que cada situação deveria ter um contrato padrão, regindo aquela situação, existe um tipo de contrato padrão básico para que eu comece a utilizar com os meus clientes, visto que hoje eu trabalho somente no fio do bigode. Então, a pergunta assim, existe um tipo de contrato padrão, mesmo sabendo que deveria ser um específico para cada situação, né? Existe. É claro que você não precisa criar como se fôssemos um poeta, criar um poema novo a cada contrato, não. Um contrato novo. É claro que você vai pegar uma base e aí você vai adaptá-lo às suas necessidades, mas o esqueletão dele é o mesmo. Há alguma característica que vai ser mudada, algumas cláusulas. Uma sugestão é procurar na internet, dos vários que você vai achar, o que mais te atende ou o que melhor te atende. Se você vê que aquilo ali não cabe, olha, isso aqui está falando de coisa que eu não vou usar. Se você veja bem, se você se sentir capacitado para excluir aquela cláusula, colocar outra, pode pôr. Se não, nós estamos aí para ajudar, através da associação, para formatar esse contrato padrão, digamos assim. Mas não é necessário, já tem muitos gratuitos na internet, mas é claro, eu não posso, por exemplo, ter a audácia de alterar um memorial descritivo que fale, por exemplo, de engenharia mecânica. Eu não tenho conhecimento, expertise para isso. Aí eu teria que falar, olha, esse contrato, eu não estou entendendo isso aqui, esse memorial, você pode me ajudar aqui e tal? O que eu posso cortar, diminuir? Então, se a pessoa, o profissional de engenharia ou de arquitetura, não se sentir capacitado com segurança de alterar um contrato, procura a associação, a gente tenta ajustar isso daí, para ficar com um bom contrato. A sugestão: jogar na plataforma da ERF um tipo de um contrato desse, uns modelos Claro. desse. Posso elaborar e joga na plataforma, como um contrato padrão, modelo, né? Porque modelo é modelo, você pode usar e mexer à vontade. Editável, inclusive, fica até melhor. Boa sugestão. Excelente sugestão. Pode ter certeza que nós já vamos alinhar isso aí com o doutor para já fazer isso o quanto antes. Para a hora que soltar a plataforma, a gente já ter uma aba jurídica lá, né? Inclusive, reforçando todo mundo aí que essa palestra está gravada. A gente conta com vocês depois para ajudar a divulgar isso para os colegas que, porventura, não puderam estar presentes aqui. Então, todo esse conteúdo aqui que é muito rico, é muito válido, foi explanado aí pelo doutor de uma maneira bacana, né? Um conteúdo, um bate-papo mais leve do que uma teoria, né? Do que uma aula
em si, está disponível, né, para todos os associados. E aí, se a gente tiver mais alguma pergunta, vamos fazer para o doutor, senão a gente vai encerrando por aqui. A gente já se comprometeu em uma hora e pouquinho, e já vamos para as 10 para as 9. Então, o bate-papo estava bom mesmo, doutor. Passou sem a gente tomar muito conhecimento. Pode falar, Túlio. Pessoal, se ninguém tiver mais nada para falar, eu só queria pedir novamente boas vibrações lá para a recuperação do Hamilton Borges, o nosso ex-presidente da associação aí, que passou por um problema. Então, eu estou pedindo aí orações, vibrações boas para a boa recuperação dele, tá? Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado, e sempre à disposição aí para ajudar no que for possível.